Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E aqui estou para falar sobre um assunto de interesse de todos. Em primeiro, como vai a sua saúde mental? Em segundo, eu quero dizer que há a emergência psiquiátrica, que hoje está aqui comigo a doutora Kate Aleixo Marcolin, médica psiquiatra, que vai falar a respeito disso. Doutora Kate, muito obrigado pela tua participação no Fala Doctor. É um prazer tê-la aqui e uma oportunidade de falar sobre um assunto tão importante e que hoje as pessoas acredito que já estejam procurando mais ajuda no meio de vocês para que elas possam estar melhor, não só mentalmente, mas como num todo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande para mim também estar falando de uma parte da psiquiatria que eu realmente gosto, Então é um prazer. E como começou? Olha, eu sou psiquiatra já há algum tempo, faço consultório, faço alguns plantões, mas desde que eu conheci a psiquiatria, desde o meu tempo de residência, a emergência foi sempre uma paixão, foi sempre um assunto que eu gostei e que geralmente não é muito difundida, assim, os colegas não gostam tanto, O meu interesse sempre foi crescendo até que um ano e meio atrás, eu e um grupo de colegas abrimos uma clínica de emergência psiquiátrica, E isso tem sido muito bom porque as pessoas agora têm um lugar para se dirigir quando precisam, numa situação de emergência. A cidade ela é muito bem servida de psiquiatras para um acompanhamento, mas em algumas situações, mesmo o paciente com o melhor médico do mundo precisa de um atendimento especial, precisa do atendimento imediato, que é o que a gente fornece. Vamos lá, se tem uma emergência de acidente, certo? Vem o corpo. E tem uma emergência de algo que se precisa de imediato à mente. Como que funciona isso? Então, começando pela definição, Sempre que eu falo de emergência, isso na medicina como um todo, é sempre uma situação em que eu necessito de um atendimento imediato, o mais rápido possível. Isso mesmo. E isso varia de imediatamente e até aquilo nas primeiras 24 horas. E quando eu falo de psiquiatria, eu estou falando de sofrimento psíquico, de risco, de agressividade, risco para a própria pessoa, risco para terceiros, às vezes uso de drogas, situações de abstinência. Então isso tudo são situações que necessitam do atendimento o mais rápido possível. Hoje nós temos serviços de atendimento médico de emergência, clínicos, muito bons. Então se a gente for pensar do ponto de vista privado e público, a gente sabe onde deve ser atendido. Então a gente tem vários PAs pela cidade, mas um atendimento psiquiátrico, mesmo que tu já saiba onde recorrer, é a primeira vez no serviço privado. O serviço público, eu acho que agora nós temos o PA do patronato que serve a esse atendimento, mas também eu acho que é o foco para um outro público, Geralmente o foco ali é para crianças e para gestantes, e o nosso serviço é para casos de emergência psiquiátrica, desde criança a idoso, passando por todos os quadros psiquiátricos. Alguns exemplos? Eu acho que sem dúvida o maior exemplo, o mais icônico é o risco de suicídio, Então o risco de suicídio ele existe, ele é grande, principalmente no nosso estado, Então, no Rio Grande do Sul, a taxa de suicídio é praticamente o dobro da taxa nacional, Então, a gente tem um número muito grande de risco de suicídio. E é um número que vem crescendo, No mundo como um todo, as taxas têm diminuído, mas no Brasil são números crescentes, Principalmente no público jovem. E as principais causas? Do risco de suicídio, várias patologias, mas sem dúvida as principais são as que envolvem o humor. Então, depressão e transtorno bipolar despontam com os maiores números, assim, Mas outras condições também estão relacionadas. Então, tem os transtornos de personalidade, uso de drogas, O uso de drogas, por exemplo, está envolvido em 1/3 dos casos de suicídio, Drogas lícitas. Drogas, 1/3. Então, contando drogas ilícitas, contando também álcool, que normalmente é um parente ou um amigo que acaba levando essa pessoa, porque às vezes a pessoa até
até tomar essa atitude de ir até o profissional, ela demora um pouco, né? Isso é importante porque é um assunto que a gente não fala, né? Então, se eu for perguntar para qualquer outra pessoa, para onde que você vai levar sua filha, se precisar, a gente não sabe responder, né? Eu sei onde eu levar o meu filho se ele tiver uma dor de barriga. Claro. Né? Uma Sim. criança pequena, se tiver alguma intercorrência, o meu avô, se tiver dor de cabeça, mas numa condição psiquiátrica a gente fica completamente perdido. A gente não sabe onde levar. E até mesmo né? para alguém mais especializado. E Ou preparado para isso. Exatamente. Então, mudanças comportamentais, crenças que não existem. De repente, o assunto daquele teu familiar mudou. Né? Então, às vezes, passou a ser um assunto que é muito peculiar, um assunto diferente do que ele gostava. Né? Começou a ficar mais desconfiado. Né? Sempre foi uma pessoa pacata, sempre foi uma pessoa tranquila e agora não sai de casa porque tem certeza que se sair vão pegá-lo e vão fazer alguma coisa com ele. Né? Tem certeza que na casa dele tem câmeras. Perseguição? Né? Perseguição. Né? E isso é muito comum porque às vezes você consegue manter o seu dia a dia, você consegue se manter trabalhando, mas aquelas crenças estão ali. Né? Então, às vezes, muitas vezes a gente vai relevando, né? A maior parte das vezes. Não, isso vai passar, né? É só o jeito dele. Ou fica mais agressivo? Pode ficar mais agressivo, o risco de agressão contra o outro e contra si, né? Então, eu vejo muito nesses casos que a gente chama de psicose, né? Psicose, ela pode ser um comportamento desorganizado, ela pode ser eu começar a crer em coisas que não existem ou eu começo a ver coisas que não existem, né? Então, às vezes eu acho que é difícil para o familiar lidar com isso. Então, muitas vezes causa discussões. Então, o familiar, às vezes, tenta convencer o paciente de que ele está errado, né? Então, ali passa a ser uma discussão de lógica ao invés de ser uma oportunidade para ajudar alguém. Então, não ficar discutindo com o paciente é o mais adequado, né? Discutir com o sintoma só causa mais briga, né? Então, se eu tenho um familiar com febre, eu não fico dizendo para ele parar de ter febre. Eu pego ele e levo no médico ou dou algum medicamento. Os sintomas psiquiátricos é a mesma coisa. Então, se eu estou diante de um paciente que começa a ficar desconfiado e eu vejo que aquilo destoa da realidade, eu não vou ficar tentando convencê-lo de que aquilo não existe, de que aquilo não é real, né? Eu vou acalmá-lo, vou criar um ambiente para ele confortável para que ele consiga me contar a história dele, o sofrimento que tem por trás daquela ideia, para tentar fazer com que ele vá comigo ao serviço de emergência, né? Convencê-lo do que ele acredita não existe, não é o caminho, né? Automutilação. Automutilação também. Aí, junto, né, no risco de suicídio, no comportamento de automutilação, são casos muito prevalentes, principalmente em adolescentes. É muito comum, né? Até, geralmente, eu não atendo crianças e adolescentes, mas com essa experiência ali do nosso serviço de urgência e emergência, a quantidade que a gente tem visto é muito grande, né? E às vezes é um comportamento de grupo, né? Às vezes são crianças, são adolescentes que estão no mesmo convívio, no mesmo contexto de escola. As redes sociais ampliam bastante isso, né? Também são situações em que eu tenho que levar o mais rápido possível para o atendimento. Às vezes a situação exige um atendimento clínico antes, né? Então, tomei medicações a mais com o intuito de morrer ou não, ou fiz um corte nos membros superiores de uma profundidade maior, que exige um atendimento clínico antes, né? Então, muitas vezes o paciente precisa ser avaliado por um médico clínico geral para a gente ter certeza, para a gente ter segurança de que fisicamente ele está bem. Então, por exemplo, no caso de intoxicação, tentativa de suicídio, o paciente precisa fazer alguns exames, eu preciso saber se não teve um impacto físico aqueles medicamentos que ele ingeriu, né? Então, preciso ver como é que estão os rins dele, preciso ver como é que está o fígado dele. E aí, ele estável, o médico daquele serviço encaminha para nós, para que a gente siga a parte psiquiátrica, né? Ou, às vezes, precisa fazer sutura numa lesão, né? Tentativa de suicídio por faca, né? Precisa limpar, ver o ferimento, ver a extensão, estabilizar,
controle de dor, depois encaminha para nós também. Mas muitas vezes, como a situação de emergência, ela já acontece num paciente que é sabidamente portador de uma patologia psiquiátrica, então muitas vezes a família já sabe quando levar, né? Talvez o desafio maior seja quando eu tenho o primeiro episódio de alguma coisa, o primeiro episódio de tentativa de suicídio, o primeiro episódio psicótico, né? O primeiro episódio de abuso de drogas. Aí sim, talvez a família fique mais perdida. Mas antes de acontecer isso, já tem alguns comportamentos e sinais que essa pessoa dá. Sim, mas hoje a gente tem mais dificuldade de olhar para o outro, né? Então eu tenho um filho que no quarto dele tem tudo que ele precisa, inclusive banheiro. Então às vezes o filho mora comigo, mas eu não vejo o filho, né? Não tenho contato. Não tenho contato. Não sabe o que está fazendo. Não sei o que está fazendo, com quem que está fazendo. Porque é um quarto que ao mesmo tempo é ali do lado e me dá acesso ao mundo inteiro. Exatamente, inclusive então, com pessoas que é o que mais tem contato, né? Não, e pessoas que não se conhecem. Então, isso, exatamente. Pessoas virtuais. E é muito peculiar isso porque não é incomum, às vezes, o risco de suicídio ser avisado para o familiar por alguém com quem o paciente teve contato, por um aplicativo de mensagem, um e-mail, e aquela pessoa, às vezes, em outra cidade, avisa o familiar. O acontecimento da baleia azul. Justo. Isso aí, agora não estão falando tanto dela, mas teve um tempo que crianças estavam se matando por causa disso. E puxando um pouquinho para nós, puxando um pouquinho para a mídia, a gente tem um papel importante em como noticiar, né? Então, suicídio, por exemplo, nós temos um fenômeno em que, dependendo do jeito que a gente passa a informação, do jeito que a gente publica essa informação, a gente pode contribuir negativamente, né? Então, quando a gente fala de suicídio, essas propagandas ou notícias que são muito espetaculosas, grandes, dramáticas, fazem, na verdade, um desserviço, né? Então, a informação relacionada ao suicídio tem que ser uma informação clara e que ajude e que não torne aquilo um espetáculo, né? Exatamente, é bem isso. Ao invés de colocarem algo como se fosse um filme, né? Exato. E não é uma vida real que precisa ser tratada. A mídia tem que pegar e tem que abrir o olho para isso também, não é? Gente, vocês estão gostando? Olha, no segundo bloco tem mais. Nós só vamos tomar uma aguinha aqui e em breve estaremos juntos. Até logo! Voltamos então com a doutora Kate, falando sobre emergências psiquiátricas, que para quem não viu o primeiro bloco e logo depois vai estar no YouTube, nas redes sociais, no Instagram e Facebook, né, para ver toda a entrevista. Então a emergência psiquiátrica é aquele primeiro momento que se precisa de uma ajuda do profissional ou psiquiatra, né? Então que isso muitas pessoas elas já apresentam sinais, que já foi falado, né? O seu comportamento também é diferente e que agora a gente fala às vezes em situações de quantidade, número, mas que são números bem alarmantes, né? E que, como falaste agora, a mídia ela não pode anunciar isso como se fosse algo
como se fosse um filme, né? Show. Um show. Não, bem pelo contrário, né? É a defesa pela vida. Exatamente. Né? Em setembro, que é o mês amarelo, né? Isso, setembro amarelo, né? É o mês de conscientização. Exatamente, né? Mas que tem que ser todos os meses, né? Todo ano, o mês de conscientização. Setembro, talvez... Esse é um marco, né? É assim um como tem os lembrete, outros. Né? E agora nós estamos em janeiro também, né? O Janeiro Branco. O Janeiro Branco. Janeiro né? Branco é uma chamada para a gente olhar para nossa saúde mental, né? Fato. Como é que a gente está. Exatamente, assim como a DST. DST. Também, né? Exatamente, que a doutora Ivana falou a respeito sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos para a saúde mental, né? Vamos ver mais, vamos saber mais sobre isso e casos, né? A gente falou um pouquinho ali do suicídio, que talvez seja o mais icônico, né? Mas competindo lado a lado, assim, de importância, nós temos também o uso de drogas, né? Então, os casos de internação por uso de substância, internação para desintoxicação também são uma quantidade muito grande, né? Então, os casos de intoxicação ou os casos de abstinência também são casos para emergência psiquiátrica, né? E hoje os números também de uso de drogas estão muito altos. Esse vem primeiro. Drogas listas e não listas. Drogas, talvez o risco de suicídio, até um dado interessante. Dos chamados do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, entre 20% e 25% dos casos são casos de emergência psiquiátrica, né? Claro que nem todos os casos eles vão evoluir para o transporte mesmo do paciente, mas ainda assim é 1/3 dos atendimentos. E esses números, eles são coincidentes com os atendimentos também no pronto-socorro geral, né? No pronto-socorro geral, 20% a 25% dos casos são casos psiquiátricos. Né? Desde o risco desse risco suicídio que a gente falou, desde o uso, a intoxicação pelo uso de drogas, mas até quadros que são mais do dia a dia de todos, né? Então, ataques de pânico, né? Crises de ansiedade, né? Episódios de somatização, né? Então, às vezes eu tenho uma falta de ar muito grande e eu procuro a emergência por isso. O médico me avalia, faz uma avaliação para descartar uma causa orgânica e consegue saber que aquela minha falta de ar não tem uma base orgânica, não está no meu pulmão, não tá, né? Tá na produção mental daqueles sintomas por mim mesmo. Então, as causas de emergência, elas são as mais difusas, né? São as mais diferentes possível. Desde um quadro mais maior, um quadro mais agressivo, assim como um risco de agressão, um risco de exposição, que a gente chama, até os quadros que a gente vê do dia a dia, de ansiedade mesmo. E quando tem ansiedade, dispara o coração, né? Os sintomas, eles são físicos também, né? Então, Exato. Eu tenho uma explosão de sintomas físicos. Exato. E eu posso mimetizar doenças de qualquer sistema do corpo. Então, eu posso parecer que eu estou infartando. Então, eu posso ter dor no peito, posso ter taquicardia, posso ter uma pressão arterial elevada. Claro. Né? Eu posso parecer que estou com uma pneumonia, posso ter falta de ar, posso respirar mais profundamente, né? Posso ter taquipneia, que é aquela aceleração da respiração. Eu posso ter sintoma de dor de cabeça intensa, eu posso ter tontura, eu posso ter dor. Então, os sintomas, às vezes, enganam o paciente. Então, às vezes, tem pacientes que têm ataques de pânico, né? Que fica com aquela sensação de que a morte dele é iminente, né? Ele não consegue saber que, naquele momento, ele não vai morrer, porque o medo, a intensidade dos sintomas, ela é gigantesca. Então, ele procura o pronto-socorro clínico, né? E isso acontece às vezes recorrentemente. Então, às vezes o paciente começa a procurar atendimento psiquiátrico depois de ter ido numa emergência clínica 3, 4, 5 vezes, né? Às vezes consulta primeiro com gastro, depois consulta com cardio, e consulta com pneumo, e ninguém acha nada, porque é do psiquiatra. É estresse. Muitas vezes se fala do fator estresse, né? O estresse é um nome leigo
para a ansiedade, né? Então, isso, exatamente. Para a ansiedade. Esse é o caminho. A ansiedade, ela é evolutivamente uma coisa boa, né? A ansiedade nos prepara, né? Diante de uma situação que é diferente. Então, eu tenho ansiedade antes de uma entrevista, por exemplo. Né? Aquilo faz com que eu estude mais, que eu me prepare mais para aquela entrevista. Então, aquilo ali é uma coisa boa. Uma fuga. Né? Se eu tenho uma prova, aquilo me deixa ansiosa, faz com que eu estude mais. Né? Então, a ansiedade, quando ela é contextualizada, ela é boa. Né? Que é uma preocupação. É uma preocupação que me ajuda. Né? Se eu estou numa rua escura, ficar ansiosa e olhando para os lados, aquilo me ajuda, me protege de um possível assalto. Mas quando eu tenho esses mesmos sintomas fora de uma situação que ele deveria estar, ou numa intensidade maior do que ele deveria estar, aí eu chamo de transtorno de ansiedade. Né? Então, às vezes eu estou fazendo uma atividade que não tem nenhum problema real, nenhum perigo real, né? Então, às vezes eu vou só almoçar no restaurante. Almoçar no restaurante não oferece um perigo real de nada. Só que eu não consigo entrar. Eu tenho medo de entrar naquele restaurante e passar mal. Aí eu estou diante de um quadro de doença. Daí eu procuro um psiquiatra. Né? E aí esse quadro também, ele pode se exacerbar. Então, às vezes, eu sou obrigada a entrar naquele restaurante porque eu tenho um encontro de negócios naquele restaurante. E aí eu me forço a entrar. E aí eu tenho um ataque de pânico. Né? Então, muitas vezes, um sintoma que pode ser contextualizado, né, normal, nesses casos de ansiedade, e às vezes, com a intensidade e fora do contexto, posso defini-lo como doença. E acontece muito isso, né? Muito. Acontece muito. Acontece muito. Né? Crianças ansiosas aparecem no consultório, muitas crianças com apertamento dentário, mas o fator, né, de estresse, de ansiedade é muito grande. Então, por muitas vezes eu indico que, né, faça um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, né, porque a causa é isso. A consequência é o apertamento dentário e também o desgaste dos dentes. E não é um ou dois, são vários. As crianças, além de ter aquela energia, que nem Nescau, né? Energia que dá gosto, que não param nunca, né? Parece até dor de dente, não aliviam, mas aparece no nosso consultório muita criança que fica rangendo os dentes. Vamos usar esse termo, que é o que nos falam na hora da anamnese e do exame clínico. E que isso, o fator principal, é o emocional. Exatamente. Então, tem pacientes que chegam num nível tão intenso, sabe melhor que eu, que tem fratura, né? Oxe, chega fraturado. Agora na pandemia é mesmo fratura de dentes rígidos, sem tratamento de canal, sem nada de ter fratura longitudinal, da coroa até o final da raiz. Porque nós temos um músculo muito forte e que tem uma mordida muito forte. Então, pensa uma pressão toda hora. É isso mesmo. Então, hoje, a situação das pessoas, né, da ansiedade, do estresse, do que está acontecendo, nós temos informações diretas. Hoje, em segundo, nós temos uma informação. E, normalmente, as informações são mais ruins que boas. É difícil tu não ter um dia de informações boas, a não ser que tu não assista nada. E que tu vá para um lugar que só vai ver coisa boa. E aquilo vai só somando na cabeça, só somando. É morte, é isso, é aquilo, é tempestade, é furacão, é raio, né? E tudo vai somando. Porque chega no momento que para vocês, com certeza, emergência psiquiátrica. A gente tem um bombardeio de informação, né? Isso certamente deixa todos nós muito mais ansiosos, muito mais preocupados, né? A gente tem uma sensação constante de que a gente está sempre atrasado com alguma coisa, ou precisando fazer alguma coisa, né? E isso a gente passa para os pequenos também, né? As crianças hoje, elas têm compromissos, né? Então, eu não tenho só a escola. Então, às vezes eu tenho o horário do xadrez, tenho o horário do Kumon, tenho o horário do inglês, tenho o horário do futebol, tenho o horário do karatê.
E esses múltiplos compromissos acabam fazendo que a criança também fique estressada, né? A responsabilidade. A criança tem o seu E chefe. não pode ter atraso. Não pode ter atraso. Por vezes eles são mais rígidos nisso, de que não pode ter atraso do que a gente. Tem que estar na hora. Né? E não só essas informações, mas esses aplicativos, né, que a gente acaba se comparando com o outro, né? Então o jardim do outro está sempre melhor que o nosso. Então essa pressão dos jovens também, do grupo, é muito grande, né? Então causa sofrimento, né? Porque eu nunca vou atingir aquele padrão. Aquele padrão por si é inatingível, né? Então a busca por esse padrão também causa sofrimento. E às vezes acaba evoluindo para uma tentativa de suicídio. A angústia, né? Angústia, né? E às vezes posso notar como tal, posso notar como sintoma mesmo, mas às vezes eu consigo ver no rendimento daquela criança. No adulto eu vejo no rendimento do trabalho, mas na criança eu consigo ver no rendimento escolar, né? Então às vezes, ainda que eu não note o comportamento diferente do meu filho, eu vejo que as notas dele antes eram melhores e agora estão caindo. Né? Ou às vezes eu vejo antes que era uma pessoa que gostava de brincar, que estava em contato com os amigos, e agora esse comportamento ele não tem mais, está mais recluso, né? Essas mudanças que às vezes são sutis, são muito importantes. Então de vez em quando ele tem que bater na porta para ver como é que tá, perguntar, dar uma sondada, como é que foi a escola, isso, ver com quem tá falando, o que tá fazendo, tirar do quarto. Tirar do quarto, isso mesmo, já foi até comentado sobre isso. E são coisas do dia a dia que a gente não é mais natural para nós como era antigamente, né? Para os nossos avós, para os nossos pais. Não. Então, refeições à mesa, hoje é muito mais difícil a gente conseguir, né? Então, às vezes a gente está trabalhando o dia inteiro, a gente não volta para casa para almoçar. Aí não tem o almoço ou a janta em grupo, né? Em família, né? Que é super importante. Então a gente está numa situação que às vezes a gente nem é tão afastado geograficamente. Mas a gente é isolado. Então às vezes o meu filho tem um contato muito maior com um amigo dele lá na escola pelo celular, com certeza, do que comigo ali, enquanto nós estamos ao mesmo lado sentando. E nós somos responsáveis, né? Então, a gente é responsável por isso e a gente sabe o que pode acontecer, né? E a solidão? Também, né? Então isso é mais difícil talvez hoje, porque ficou antigamente a gente tinha a sensação de que o solitário ele estava sozinho, né? E hoje não está mais, né? Você pode estar numa família com 3, 4 pessoas e uns 3, 4 sozinhos, com vidas separadas, né? Sem horários em comunicação. Então hoje é muito mais difícil ver alguém solitário. Às vezes você vê aquela família que está ali, 3, 4 juntos. É que nem restaurante, tem 4, mas 4 separados, mas com uma atividade na frente do celular, olhando, né? Não, às vezes você não sabe o nome do melhor amigo do teu filho. Exatamente. E que isso leva uma loucura. É uma loucura. Doutora Kate, infelizmente está chegando ao final do programa, mas também é só escolher um próximo tema e sempre convidada para vir aqui para falar a respeito disso, tá? E antes de terminar, eu sempre peço para que o convidado deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Vou deixar assim porque eu acho que é importante. Então, talvez a gente falou aqui de emergência psiquiátrica, falou aqui das causas mais comuns, mas eu acho que talvez o que seja o mais importante é a gente conseguir parar o nosso dia e olhar para o lado, né? Se a gente fizer isso, a gente consegue identificar todos esses casos de descompensação com muito mais facilidade. É olhar para o lado, é ver na totalidade aquele outro indivíduo que está do meu lado. É isso mesmo. Vocês escutaram? Passe adiante. Olha, nós temos as redes sociais, a doutora Kate tem a rede social dela no Instagram, Facebook. Fala Doctor é para que vocês olhem, assistam, repassem, compartilhem, porque a gente está levando aqui conhecimento, experiência diária do que acontece na vida real. Então isso é muito importante e nós estávamos até comentando que a nossa satisfação é essa, né? A nossa alegria é de levar isso para você. E acompanhe, compartilhe, vão lá, sigam a gente, porque isso é informações preciosas para vocês. Que vocês tenham uma excelente noite e até a próxima!